Sejam todos e todas bem-vindos a essa conversa que a gente vai ter agora, né? Com muita satisfação, eu venho aqui na continuidade dos painéis do Summit Vote Nelas. Eu sou Daniele Biondo Crossetti, sou casada, sou advogada, tenho uma filha de 10 anos, sou também comunicadora de rádio. Para quem estava lá presente no Summit, se lembra, eu fiz a mestre de cerimônias lá do evento, né? E eu estou aqui para apresentar para vocês o painel que eu apresentaria lá aquele dia que a gente se comprometeu a vir, né? Conversar com as pessoas que estiveram lá e que tenham interesse em continuar esse nosso planejamento, né? De trazer mais mulheres para a política, de demonstrar a importância das mulheres na política e de preparar principalmente as mulheres para o cenário político e para concorram no máximo de condições possíveis nas próximas eleições, agora de 2024, nas eleições municipais. Esse tema, o tema desse painel, né, temas, bandeiras e propostas, ele pode ser pautado aí nos últimos acontecimentos, né? Então, vamos falar de temas, bandeiras e propostas, trazendo o último acontecimento positivo, que foi o show da Madonna, o último acontecimento muito grave que a gente está vivenciando, que são aí as enchentes no Rio Grande do Sul. Tá? A primeira coisa que é muito importante para nós mulheres é avaliarmos as nossas histórias e aquilo que é coerente com as nossas histórias. Porque nas eleições nós vamos contar uma narrativa e esta narrativa precisa estar em acordo com aquilo que a gente executa ou executou nas nossas histórias. Todas nós temos belíssimas histórias para contar. E se tem uma coisa que eu posso e quero pedir para todas as mulheres que estão acompanhando o movimento Vote Nelas, eu como embaixadora do movimento Vote Nelas, peço para vocês não emprestem seus patrimônios políticos para qualquer projeto. Seu patrimônio político é seu, a sua construção é sua, a construção da sua narrativa é sua, e disso você precisa ter total e completo domínio. Não entregue isso de mão beijada para ninguém. A sua narrativa precisa servir para que você se eleja, para que você alcance o seu mandato eletivo. Vamos falar de histórias convincentes. Seria convincente se Madonna viesse para o Brasil e fizesse um show completamente diferente do que aquilo que ela construiu durante toda a trajetória dela como artista? Não, não seria coerente. E é disso que nós vamos falar. A autenticidade emociona as pessoas. Ela é autêntica naquilo que ela faz. Ela foi coerente com todas as bandeiras que ela carregou durante os seus 40 anos de carreira. Temas, bandeiras e propostas. Quais são os temas trabalhados por essa artista, por exemplo? Diversidade, liberdade sexual das mulheres, respeito. Os temas trabalhados por ela toda a vida foram principalmente na causa LGBTQIA+. Portanto, as bandeiras que ela carregou no seu show, durante toda a apresentação do espetáculo, mostrando uma diversidade de corpos, uma diversidade de orientações sexuais, uma diversidade de gêneros, foi coerente com as bandeiras que ela sempre carregou. Propostas, neste contexto, lá do espetáculo. As propostas seriam como uma proposta que ela já fez lá no seu álbum Like a Virgin, que trazia informações e orientações para que não houvesse discriminação e preconceito com relação à AIDS, por exemplo. Esta era uma proposta.
As figuras, celebridades, artistas que ela trouxe no telão, quando ela abordou o tema das mortes pela AIDS, foi genial aquilo. E isso, gente, é tema, bandeira e proposta. É o que você vai precisar delimitar para você ter sucesso na sua campanha eleitoral. Dos temas que nós temos uma amplitude gigantesca, o maior tema que a gente trabalha dentro do Vote Nelas, a importância das candidaturas femininas e que as mulheres não se prestem ao papel de laranjas. Isso é muito importante. Eu trago temas, bandeiras e propostas aqui de uma forma genérica, mas é muito importante que você entenda quem você é e é muito importante que você tenha em mente o que você representa para o seu partido, o que você representa para a sociedade e o que você representa para a diversidade dentro dos parlamentos ou nas prefeituras. Por isso eu disse lá no início, não empreste o seu patrimônio político para qualquer um. Isso é muito importante. A essa altura do campeonato, você já está afiliada num partido político. Mas busque no partido político coerência com aquilo que você apresenta ou com aquilo que você representa. Isso é essencial. É essencial que você tenha em mente a importância da sua figura. O que é prioritário para nós dentro do Vote Nelas? Respeito à democracia. Sem democracia, não tem por que nós estarmos aqui pedindo representatividade. Não é uma lógica do sistema? Outra coisa, a luta pela equidade de gênero. Se nós não defendermos a equidade de gênero, qual é o sentido de um movimento de mulheres para ocuparem mandatos? Para emprestar a posição de poder para homens? Ou para efetivamente exercermos os nossos espaços de fala e os nossos espaços de poder? E principalmente defender políticas públicas que sejam importantes para nós, mulheres. É para isso que o Vote Nelas existe. E é para isso que a gente está falando de temas, bandeiras e propostas. Por quê? Porque nós precisamos tratar a nossa condição de mulheres, inclusive dentro dos nossos partidos, exigindo dos nossos partidos que se posicionem e reconhecendo que não há igualdade material de gênero. Pode existir uma igualdade formal, uma tentativa de igualdade nos contextos dos cargos públicos, né, na cota de gênero para as eleições, mas isso não existe ainda. E para isso nós precisamos manter as nossas posições independente de ideologias, independente daquilo que nós estejamos defendendo, como agremiações e partidos políticos, que nós defendamos a democracia e a representatividade das mulheres nos espaços de poder. Para isso, você precisa construir a sua narrativa. A sua narrativa precisa estar em acordo com aquilo que você exerceu e que criou esse patrimônio político e que te trouxe até aqui para que você seja uma potencial candidata às eleições. Uma regra de ouro: não desperdice energia com quem jamais votaria em você, que está completamente diverso aquilo que você pensa. Não desperdice tua energia com essas pessoas. E com as pessoas que você tem certeza absoluta que já estão do seu lado, transforme elas em multiplicadores, valorize essas pessoas, traga essas pessoas para o seu lado e faça com que elas sejam realmente suas multiplicadoras. Que elas sejam vocês nos espaços em que elas estiverem.
A identidade da sua campanha, a essa altura do campeonato, você já tem, você já está na sua narrativa, você já sabe o que você vai defender, só que você precisa limitar isso. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência na minha candidatura a deputada estadual em 2022. Eu não tinha noção desta limitação e do quanto ela era necessária. E eu venho dizer para vocês que é muito, muito, muito importante que a gente faça isso. Porque quem defende tudo não defende nada perante o eleitor. Você precisa realmente encontrar a identidade da sua campanha, entender quais são os seus temas, quais são as estruturas de pensamento que você vai defender, isso de uma forma ampla, para transformar elas em bandeiras e essas bandeiras em propostas. Certo? Então, assim, você pensa na tua biografia, o que você fez até hoje. Se você é uma profissional de saúde, se você é uma profissional da educação, se você, como eu, é uma profissional do direito, qual é o discurso que você leva durante todo esse tempo para saber quais são os temas que você vai abordar, quais os desdobramentos de bandeiras que esses temas terão, e com os desdobramentos dos seus temas, das bandeiras, que você faça suas propostas. É simplesmente imprescindível que você tenha exata noção do que é a atribuição do mandato que você está concorrendo, para você construir os seus temas, bandeiras e propostas, para você não pautar toda a sua campanha em coisas que você não vai ter condições de fazer por limitações do mandato que você está concorrendo. Então, você pega lá a sua narrativa, né? Vamos pegar a minha narrativa. A minha narrativa é: eu sou filha de uma família de operários, eu sou egressa de escola pública, eu vim do movimento estudantil, já vim, durante toda a minha história estudantil, lutando por melhores condições para os estudantes. O meu primeiro emprego foi num supermercado, eu me formei em Direito aos 30 anos de idade, eu fiz mais de uma faculdade, eu trabalhei em mais de um emprego, e como uma pessoa que saiu de balconista para telemarketing, para bancária, para advogada, para radialista, é uma jornada que guarda uma intimidade com o que é o meu tema principal. Após a representatividade das mulheres na política, que é um tema, o segundo tema é a educação, porque é a educação que me fez ascender e me colocou neste meu papel, nessa minha posição política, na posição que eu ocupo hoje, nas condições de um dia almejar um mandato. Trabalhando dois temas: igualdade e equidade de gênero e educação, cada um desses temas pode ter até 2 desdobramentos, né? 2 desdobramentos para... Vamos pegar lá um exemplo hipotético, fora esse meu, o exemplo da saúde. O tema geral de uma candidatura, uma pessoa que é uma enfermeira, que é uma médica, o tema geral dela é saúde. Esse tema saúde pode desdobrar, vamos lá, para que bandeiras? Saúde da mulher, saúde das pessoas com deficiência e saúde da criança. Aqui já são 3 desdobramentos de bandeiras. Para esses 3 desdobramentos de bandeiras, a gente pode desenvolver 2 ou 3 propostas. Então, vamos lá. Demanda: saúde. Saúde da criança, alergias alimentares na primeira infância. Então, tema saúde, bandeira saúde da criança, e a proposta nós vamos construir em cima do tema das alergias alimentares na primeira infância. Como uma vereadora, o que você pode vir a propor? Você pode propor criar uma comissão municipal que faça um levantamento de quantas crianças têm problemas com alergias alimentares e, a partir desse levantamento, fazer uma readequação ou uma merenda especial para que essas crianças fiquem menos faltosas na escola, para que a mãe ou o pai ou o responsável, o cuidador, precise faltar menos no trabalho devido a essas condições, e para que tire essas crianças do risco, porque alergias alimentares podem ser extremamente graves e podem levar, sim,
uma criança a um risco de morte, um choque ou alguma situação assim. É preciso estruturar, simplificar e se conectar com os seus temas, bandeiras e propostas. Vou me estender um pouquinho, já que a gente está fazendo isso em vídeo, e o limite do tempo lá era de 15 minutos, eu vou me dar o luxo de me estender um pouquinho mais aqui, para a gente falar da situação do Rio Grande do Sul. Na situação do Rio Grande do Sul, trazendo para temas, bandeiras e propostas, qual é o principal tema? Quando a gente fala de enchente, quando a gente fala de eventos climáticos extremos, desse tipo de situação. O tema é realmente mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, situação ambiental de urgência e emergência. Esse é o tema. Quais as bandeiras? Prevenção, a diminuição de políticas que causem desequilíbrios ambientais. Já são, dentro de um tema, 2 bandeiras. Aí a gente desdobra para propostas, que seriam em torno de 3 propostas ali. O que a gente pode fazer sobre isso? Pode rever a legislação ambiental? Pode criar uma comissão de crise para prevenir esse tipo de evento? São vários desdobramentos possíveis. Então, se a gente for multiplicar para uma campanha, se você tiver 2 temas, esses 2 temas já vão se desdobrar, se você fizer um básico, cada um deles em 2 bandeiras. Então, já são 2 temas com 4 bandeiras. Para essas 2 bandeiras, se você desenvolver 3 propostas, você já tem 12 propostas para colocar ou no seu plano de governo, se você está concorrendo a uma majoritária, ou nas suas propostas legislativas de fiscalização da prefeitura, se você está concorrendo a uma eleição proporcional, se você vai concorrer a vereadora. Por isso é essencial você registrar uma marca dos seus temas. E agora eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre a diferença entre um tema e uma bandeira e uma pauta, usando Madonna e Rio Grande do Sul. A pauta é o que acontece no agora, que você vai entrar lá nas suas redes sociais, você vai discutir, você vai falar sobre essa pauta, você vai dar a sua opinião. Aquela situação lá do cancela, não cancela, show de Madonna, devido aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Ou, a pauta agora no Rio Grande do Sul é o que é que nós fazemos? Nós falamos dos eventos climáticos nesse momento ou a gente primeiro socorre as pessoas? Isso são pautas, são coisas que estão acontecendo agora, dentro de 2 temas. Ou do mesmo tema, a gente pode dizer, né? Se a gente trouxer tudo para essa situação da crise do Rio Grande do Sul, desse evento climático, a gente tem uma pauta que é ampla. E a pauta é uma coisa do momento, é uma discussão do momento. E vale a pena você avaliar muito bem se é salutar para você fazer ou não algum comentário a respeito dessa pauta. Por quê? Dependendo de qual a característica do seu eleitorado, qualquer movimentação que você faça pode até eventualmente ser desastrosa, vai perder um monte de seguidor nas redes sociais, né? Vai ter discussão, lógico, tudo que gera discussão gera engajamento, porque vai vir alguém falar contra você, daí você já vai ter os seus defensores orgânicos ali, e isso vai fazer um movimento nas suas redes sociais. Mas pense bem nas pautas que você vai abraçar, principalmente se elas não guardarem nenhuma identidade com os seus temas, ou com as suas bandeiras, ou com as suas propostas. Então, utilizando aqui esse tempo que eu extrapolei, os últimos 30 segundos, eu vou dizer o seguinte para você. Mulher que está aqui me ouvindo, que está acompanhando, que voltou aqui para essa continuidade virtual do nosso Summit. O Vote Nelas está aqui para te apoiar neste sentido.
E tenha em mente, você é um diamante para os partidos, porque você significa recurso público, recurso rápido, fundo partidário e a sobrevivência das chapas, porque se tiver mulher laranja, vai cair todo mundo. Então, você precisa valorizar o seu patrimônio político. Não entregue o seu patrimônio político para eleger outra pessoa. O seu patrimônio político é para te eleger. É para isso que você construiu a sua história, para isso que você construiu a sua narrativa e é para isso que você está aqui. E eu encerro aqui deixando um abraço muito grande, um agradecimento aos nossos queridos patrocinadores, ao Alexandre Sprada lá do Summit, à Prefeitura, à Câmara Municipal de Curitiba, perdão, que por intermédio da Procuradoria da Mulher permitiu que a gente fizesse o evento lá e a gente dando aqui essa continuidade. Abraço todas as minhas colegas embaixadoras do Vote Nelas no Paraná, pelo evento que a gente fez e que foi maravilhoso. Se não fosse tão maravilhoso, não teria este desdobramento que está tendo agora. E a mensagem final é: vote nelas. Seja você homem, seja você mulher, pense, olhe a nossa qualificação, olhe como as mulheres estão se preparando para estas eleições. Olhe para as candidatas e para o patrimônio político das nossas candidatas. Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima.